Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Gustavo Maciel e aqui a gente tem o quinto vídeo da nossa série, tá? Aí a nossa continuação do nosso projeto elétrico. Na aula passada, então, a gente já passou toda a fiação e hoje, então, a gente vai achar a bitola para os nossos condutores de acordo com a norma, tá? Então a gente vai fazer uma série de passo a passo aí, algumas continhas, mas não se preocupe porque é muito simples e eu fiz muito passo a passo aí, até ficou um pouquinho longo o nosso vídeo, mas eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês, vai ter uma série de informações para o seu aprendizado e eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então bora pro vídeo então, que a gente tem bastante circuito, bastante condutor aí para a gente determinar. Bora lá! Então pessoal, tô aqui na tela do meu computador, já tô com as planilhas aqui, tô com um Word aqui também, que eu fiz pra gente não se perder na hora de fazer o dimensionamento do condutor, tá? Vamos ver o que a gente precisa para dimensionar um condutor elétrico, né? Então aqui eu fiz 9 passos que a gente vai precisar, alguns deles já estão feitos, tá? Nas aulas passadas e tudo mais, algumas coisas a gente não precisa nem calcular. Então, o primeiro ponto é a potência do circuito, tá? Para determinar o condutor de um circuito, a gente vai precisar da potência do circuito, ok? E aqui, pessoal, a gente já tem, porque na tabela que a gente fez nas aulas passadas, a gente já pegou a potência de todos os circuitos, né? Então, a gente já tem aqui o primeiro ponto. Então, como eu falei, alguns pontos já tem, a gente não vai precisar fazer nada, tá? Então, podemos riscar o primeiro ponto que a gente já tem, a potência do circuito. Outro ponto que a gente tem é a tensão elétrica. Aqui vai depender da sua região, tá? Aqui no caso do nosso projeto, em São João Batista, Santa Catarina, é 220 volts monofásico, tá? Então vai ser um fase e um neutro, 220 volts, ok? Se for aqui trifásico, é 380 volts, ok? Aí na sua região pode ser 127, 220 volts e assim por diante. Então você vai usar a tensão que a rede aí que está chegando na sua casa, tá bom? Do seu projeto que seja. Então, tensão elétrica a gente também já tem, que aqui no caso é 220 volts. O próximo ponto é da corrente de projeto. A corrente de projeto é o quê? É a potência, tá? O watts, VA. É questão de duas potências ali que eu não vou explicar nessa aula, tá? Vou ver se eu faço um vídeo separado do triângulo das potências e tudo mais. Mas que seja watts ou volt-ampere dividido por volts, tá? Então aqui, ó, eu já coloquei aqui a nossa corrente, que vai ser a nossa corrente do projeto, tá? Vamos encontrar a nossa corrente aqui de projeto de todos os nossos circuitos. Para isso, a gente vai pegar a potência e dividir pela nossa tensão, que no caso é 220 volts. Então aqui, eu seleciono a potência que eu quero, né? Aqui no caso é 1200, e eu vou dividir por 220 volts, ok? Aqui deu 5,45 amperes na potência do ar-condicionado da sala 1. A gente vai ter 5,45 no ar-condicionado do quarto 1 também, e vai ter 5,45 amperes no ar-condicionado do quarto 2 também, né? Então tá, a gente já tem a corrente então dos nossos circuitos, tá? 5,45 amperes aqui, 25 amperes, 16 amperes, 15 amperes, 11 amperes, etc. Beleza? Então é só pegar a nossa potência e dividir pela tensão, a gente tem a nossa corrente. Então já podemos riscar aqui também a corrente de projeto, que é o número 3, né? Agora a gente vai ver o método da instalação. Aqui, pessoal, eu deixei até aqui embaixo, ó, método da instalação, tabela 33 da NBR 5410. Então, para isso, eu vou abrir a NBR 5410 aqui, vou procurar tabela 33, pegando a tabela aqui, ó, vou dar um zoom. Aqui, pessoal, vai depender os tipos de linhas aéreas, tá? Então, aqui vai depender da sua instalação, ok? Então, vai ter um método da instalação aqui, vai ter uma série de números, se não me engano, até 50, se eu não me engano. Isso, até 50 e um pouquinho. Então, vai ter 50 e pouquinhos tipos de instalação aí que você vai utilizar em qualquer projeto que você estiver fazendo, tá? Então aqui vai ser o método de referência que a gente quer. A gente quer, vai ser A1, A2, B1, B2, C, ou E, F, etc. Tá? Então aqui eu vou pesquisar o que? Lá na residência que a gente está fazendo o projeto, os eletrodutos são de seção circular e estão embutidos na parede, ok? Então a gente vai procurar isso aqui. Aqui pelo desenho até ajuda bastante, a gente já tem o número 7 aqui, ó. Então a gente pode ver que aqui a parede, tá? Essa rachurada aqui é a parede. O eletroduto dentro aqui, tá? De seção circular, e os condutores aqui unipolares. Unipolar quer dizer apenas um polo, tá? Então, um fase, um neutro, um terra, etc. Então, a gente vê a descrição, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto, de seção circular, embutido em alvenaria. Então, é exatamente o nosso caso do nosso projeto lá. Então, o nosso método de referência vai ser B1. Agora aí, se você estiver fazendo, se for casa de madeira, etc., tem tudo aqui. Então, você vai ter que olhar aí
a descrição correta e achar o seu método de referência. Então a gente achou que o nosso é esse 7 aqui, método de referência B1. Então vou marcar aqui, método de referência, método de instalação, né, B1. E a gente pode até arriscar também. Ok. E agora a gente tem os 5, 6, 7, 8 e 9 para fazer. Aqui, de quantos condutores carregados o circuito tem. Isso daqui eu vou deixar por último, porque isso daí a gente vai ver quando a gente vai fazendo as contas, ok? Vamos pular agora para o nosso 6 então. De quantos circuitos passam no mesmo eletroduto? Ou seja, aqui eu também deixei na nossa tabela quantidade de circuitos por eletroduto, tá? Então aqui a gente vai ter que pegar o nosso projeto, tá? A gente vai pegar o nosso projeto que já está feito aqui, e por isso que a gente tem que passar todos os circuitos, os cabos aqui, em cada eletroduto para começar a dimensionar nossos condutores elétricos. Tá? Vou explicar para vocês aqui na prática já. A gente tem aqui ar-condicionado 1, né? Ar-condicionado da sala, circuito número 1. Quantidade de circuitos passam dentro do eletroduto com ele? Ou seja, quantos outros circuitos passam com ele no mesmo eletroduto? Então a gente vai pesquisar aqui o circuito número 1. O circuito número 1 está aqui, né? A gente já sabe que é o ar-condicionado da sala. Então, esse eletroduto aqui, que liga o ar-condicionado ao QDC. A gente vai ver nesse eletroduto quantos circuitos passam junto com o número 1. Nesse caso, não passa nenhum. Ó. Você pode ver que não tem nenhuma derivação de outros circuitos. Então, o circuito número 1 passa apenas um circuito, que vai ser ele mesmo, tá? Então, só colocando um aqui. Agora a gente vai para o quarto 2, quarto 1 e para o quarto 2, que são os nossos próximos circuitos, que são também os ares condicionados, tá? Então, o ar-condicionado número 2 e o ar-condicionado número 3. E aqui, como eu já sei do projeto, eu sei que esse eletroduto aqui e esse eletroduto são de ambos, né? Então, do circuito número 2 e do circuito número 3. E também eles estão tendo um eletroduto único para eles, né? Exclusivos. Então, também os dois não vão ter nenhum outro circuito passando para eles. Só apenas o número 2 aqui e o número 3 aqui. Fechou? Então, os dois também só tem um circuito no mesmo eletroduto. O chuveiro também só tem um, tá? Vamos conferir aqui. Então, o chuveiro número 4 aqui, ó. E ele chega por esse eletroduto aqui. Então, esse eletroduto sai do QDC e vai direto para o chuveiro, apenas levando os 3 condutores do chuveiro, tá? Não leva nenhum outro circuito. Então, aqui a gente tem apenas um circuito no eletroduto, ok? Vamos agora para o nosso tubo de cozinha, que é o número 5. Número 5, então, vamos ver aqui o circuito número 5. Aqui, o circuito número 5, ele chega por alguns eletrodutos, né? Então, a gente vê que ele chega por esse eletroduto aqui, ele chega por esse eletroduto aqui, e ele chega por esse eletroduto aqui. Número 5 também passa por esse eletroduto, esse eletroduto. Aqui também só tem um, não vou nem marcar. Então, esses eletrodutos aqui, principais, e o aqui, né? E o caminho do B aqui também. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 eletrodutos que contêm o circuito número 5. E aqui, quando a gente tem mais de um eletroduto para o mesmo circuito, a gente vai pegar a quantidade aqui maior de circuitos no mesmo eletroduto, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês. Esses que tem um aqui, ó, eu já vou até desmarcar, tá? Porque aqui já tem 2, tá? Então, o mínimo que a gente vai colocar ali é 2, porque a gente já tem o 2 aqui. Então, vou desmarcar. Aqui, nesse eletroduto aqui, tem 1, né? Então, continua sendo 2. Aqui tem 1 também, continua sendo 2. E agora tem esse caminho aqui e esse caminho aqui. Vamos ver esse caminho aqui primeiro. Aqui a gente tem o circuito número 11 e tem o circuito número 5. Então, 2 circuitos, a gente continua lá com os 2 circuitos no mesmo eletroduto do 5, do circuito 5 no caso. E agora a gente tem o caminho do B aqui. Do caminho do B, a gente vai olhar lá na nossa tabelinha, né? Quantos circuitos passam junto com o circuito número 5? Passa 1, 2, 3. Então, 4 circuitos ao todo no caminho do B. Então, pessoal, a gente vai ver ao decorrer dos circuitos aqui que vão ter, a maioria dos caminhos, 4 circuitos juntos com ele. Porque vai ter o caminho A, que vai ter 4, e o caminho do B, que vai ter 4 também, que passa a maioria aqui dos condutores. Bom, por isso, eu vou tentar fazer de uma forma diferente com vocês. Primeiro de tudo, eu vou marcar aqui 4 no circuito número 5. E agora, eu vou ver aqui no caminho do B uma coisa com vocês. Quando a gente tem o mesmo circuito ligado em vários eletrodutos, que é o caso aqui, a gente vai olhar o seguinte. Primeiro de tudo, a gente vai pegar uma maior quantidade de circuitos no mesmo eletroduto. Aqui no caso vai ser 4, o caminho do B, e o segundo maior é 2, que é o caminho aqui, é 11 e 5. Aí eu marquei 4 lá, mas é o seguinte, a gente pode ver que esse caminho do B aqui é pequeno, tá? É pequeno em comparação a esse eletroduto aqui que ele vai passar para cá também, vai passar para cá, tá? Vai passar para baixo aqui também. Então assim, esse fator de agrupamento
na verdade, é apenas para não esquentar muito o condutor. Então, se o caminho for muito pequeno, aqui no B eu até achei considerável, tá? Mas, se o caminho for muito pequeno, e, por exemplo, assim, vou fazer um exemplo para vocês aqui. Digamos que eu vou sair com um eletroduto aqui do QDC, tá? Não importa agora cor, não importa nada, só quero fazer um exemplo. Eu tenho esse eletroduto aqui e ele sai para cá, tá? Para cá e vai ligar, por exemplo, numa caixinha de teto. E essa caixinha de teto vai distribuir para outros pedaços também. Então esse pedacinho a gente pode ver que é bem pequeno, né? Então assim, esse pedacinho pequeno ele vai passar uns 5 circuitos, ok? Mas os 5 circuitos que passam aqui, eles vão distribuir pela casa toda, ok? Então a comparação é muito pequena, esse pedacinho para os restos dos eletrodutos. Então aqui passando 5 eletrodutos, eu posso excluir e olhar só o resto, tá? Olhar onde é que tem menos aí, o caminho maior, mas que passam uma quantidade de circuitos considerável também, beleza? Seguindo o nosso exemplo aqui, se eu pegar esse ponto de luz e ligar essa lâmpada aqui, e esse eletroduto passar 3 circuitos, eu vou usar 3 e não 5. Por quê? Porque o caminho é muito pequeno para fazer alguma diferença aqui no dimensionamento do condutor, beleza? Aqui nesse caminho eu vou achar considerável nesse primeiro caso, mas eu vou fazer com vocês aqui, seja iluminação, seja no tomada, eu vou ver agora, vou usar 2 circuitos no mesmo eletroduto, tá? Não vou usar 4, por mais que o B aqui, caminho do B, só pra gente ver a diferença ali, que realmente esse fator de agrupamento faz diferença, beleza? Espero que não tenha ficado confuso. Se tiver ficado aí, a gente volta nessa questão aqui, pessoal. Eu faço mais uma explicação sobre isso, tá? Ou se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu posso ir respondendo para vocês, beleza? Então vamos agora para o nosso circuito número 6, né? Que é o nosso próximo circuito, que vai ser o do quarto 1 e da sala. Bom, circuito número 6, quais são os eletrodutos dele? Tem aqui, tem aqui, tem aqui e tem aqui, né? E tem aqui. Então tem esses eletrodutos aqui. E agora a gente vai ver de novo quantos circuitos, qual é a maior quantidade de circuitos no mesmo eletroduto, né? Então você vai olhar aqui. Aqui passa 1, aqui passa 2, aqui passa só 1, aqui passa só 1, aqui passa 3 e o caminho do A, né? O caminho do A a gente vai ver que passa 4. Então vai ser 4 aqui a maior quantidade de circuitos no mesmo eletroduto. Agora o caminho 7, 8, 9, 10 e 11 a gente vai ver o quê? E eu nem vou olhar no nosso projeto porque eu sei que no mesmo eletroduto não passam mais de 4 circuitos, apenas no caminho do A e no caminho do B, que são 4 circuitos. Então a gente faltou o 7, o 8, o 9 e o 10 e o 11, ok? Então olhando aqui, a gente vai ter o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11, todos no caminho do A e todos no caminho do B, ou no caminho do A ou no caminho do B, né? Então é o seguinte, esses circuitos que faltam aqui, todos vão ser com 4 circuitos no mesmo eletroduto, por causa daquele caminho ali. Mas agora os caminhos do B, que eu falei que era pequeno aqui para considerar, eu vou pegar o circuito número 7 e 11, 7 e 11, que vai ser o tomado do quarto 2, e vou colocar 2, tá? Só para a gente fazer um teste, eu vou colocar 4. Por que 2? Porque eu sei que no nosso projeto, o caminho 7 e o caminho 11, eu sei que no nosso projeto aqui não tem mais que 3 circuitos no mesmo eletroduto, só tem 2 ou 4, que é o caso do caminho do B, ok? Isso aqui você vai ter que analisar no projeto. Bom, então colocando aqui a quantidade de circuitos pelo eletroduto, a gente vê o seguinte, que as TUIs, né, nosso projeto, as tomadas de uso específico, tem um circuito por eletroduto, então são exclusivos. A gente tem 5 circuitos com 4 circuitos no mesmo eletroduto, e aqui eu coloquei 2 para a gente fazer as contas e ver que vai fazer diferença, tá? Vai fazer diferença, por isso que eu deixei esses 2 aqui. Mas o caminho do B pode ser considerável a ponto de usar todos os 4 circuitos por eletroduto aqui. É só um exemplo, pessoal. Então, se você for fazer um projeto, coloque 4, tá? Ou se você não acha necessário, acha o caminho muito pequeno, use todos com 2 também, não tem problema, beleza? Bom, tendo esse passo então, a gente já tem aqui quantos circuitos passam no mesmo eletroduto. Podemos riscar. E agora a gente vai para o fator de temperatura e o fator de agrupamento. Isso aqui é tabelado, vou explicar para vocês. Então vamos primeiro no fator de temperatura aqui, na tabela 40 da norma. Então a gente vai procurar tabela 40. Tabela 40, fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus, para linhas não subterrâneas, e de 20 graus, temperatura do solo, para linhas subterrâneas, tá? Aqui a gente vai ter 3 colunas, tá? Uma coluna de temperatura, que a gente vai olhar,
A isolação do condutor vai ser PVC, EPR ou XLP. Aqui no nosso caso vai ser tudo com isolação PVC, tá? EPR, XLP, normalmente para linhas subterrâneas aí ou linhas aéreas, em alguns casos. Mas, como é tudo dentro do eletroduto, a gente vai usar isolação de PVC. Então a gente vai olhar essas duas colunas aqui. Essa coluna aqui e essa coluna aqui, ok? E aqui você vai olhar a temperatura ambiente aí do lugar que você estiver fazendo os cálculos, tá? Aqui, pessoal, normalmente a gente olha, dependendo do projetista, eu aprendi assim, que a gente olha sempre pela temperatura ambiente do verão, do ambiente mais quente do ano, né? Porque quando o ambiente está mais quente, o condutor ele esquenta mais e passa a conduzir menos corrente, tá? Então a gente pode ver que em um ambiente de 60 graus, ele passa a conduzir ali 50% do que ele conduziria, tá? Então essa é a questão aqui que a gente vai usar. Então em São João Batista aqui, 30 e poucos graus no verão, tá? Então eu vou usar 35 aqui na nossa temperatura, 35 graus. Por mais que não é uma média assim, eu vou usar 35. A gente pode ver que 30 não tem, que é nosso padrão, né? Algumas pessoas usam 30 graus, mas usam o fator aqui como 1, tá? Então 30 graus normalmente as pessoas usam o fator 1. Como aqui eu não vou usar 30, eu vou usar 35, a gente vai usar 0,94, o fator de temperatura, tá? Então, vamos pegar aqui o fator de temperatura, 0,94. Fator de temperatura, 0,94. Vamos poder riscar aqui também. E agora vamos ao fator de agrupamento, tá? Vou até apagar aqui, ó. Fator de agrupamento é a tabela 42. Para que isso? Vamos ver lá. Tabela 42. Fechou. Tabela 42. Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe, em linhas abertas ou fechadas, e a condutores agrupados no mesmo plano, em camada única. E aqui, o primeiro de tudo, você vai ter que ver o seguinte. Olha sempre para o lado direito da tabela. Tabela dos métodos de referência. Aqui o método de referência nosso é o B1, certo? Então B1 está classificado aqui de A a F. Então a gente vai olhar essa linha da coluna aqui, essa linha aqui, tá? Se o seu caso aí for C, usa essas duas aqui. Ou E e F, usa essas duas aqui, ok? Então, olhando aqui o nosso B1, a gente vai usar essa linha aqui. Em feixe, condutor em feixe, ao ar livre ou sobre superfícies, embutidas em condutor fechado. Então é o nosso caso, né? E aqui a gente vai ver número de circuitos ou de cabos multipolares. E aqui, pessoal, a gente vai usar a nossa tabela lá, o quantidade de circuitos por eletroduto, tá? A gente vai olhar e vai pegar um circuito por eletroduto, a gente vai usar o fator de potência 1, ok? Então, fator de potência, fator de correção, né, no caso, vai ser igual a 1. Agora, quando a gente vai ter dois circuitos no mesmo eletroduto, a gente vai usar o fator de potência 0,8, ok? Agora, se a gente tiver 3, 0,7. Se a gente tiver 4, 0,65. E assim por diante. Como a gente vai ter 1, 2 e 4, a gente vai pegar esses três valores. 1, 0,8 e 0,65, tá? Então, vamos lá. 1, 0,8 e 0,65, tá? Aqui para 1, aqui para 2 e aqui para 4. Fechou? Então, pessoal, o nosso fator de correção aqui, que a gente vai usar para os cálculos, eu vou fazer o quê? Normalmente, quando a gente for fazer os cálculos para dimensionar o condutor, a gente pega o fator de temperatura, multiplica pelo fator de correção, tá? E multiplica ele pela corrente do condutor, que a gente vai procurar depois. Então, para não ficar fazendo essas multiplicações, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, etc., eu vou fazer já o fator de correção, por isso que eu já fiz essa tabela aqui, que vai ser o que a gente vai multiplicar, tá? A gente vai diminuir uma multiplicação, digamos assim. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 0,94, que vai ser o padrão, tá? E vou multiplicar pelo fator de correção, que no caso aqui é um circuito por eletroduto, então vai ser por 1. Aqui é a mesma coisa. Aqui já começa a mudar, pessoal. O fator de correção, a gente vai usar 0,65, porque tem 4 circuitos no mesmo eletroduto, tá? Então, 0,65. Aqui é a mesma coisa, né? E aqui a gente vai fazer 0,94 vezes 0,8, né? Porque aqui a gente vai ter 2 circuitos no mesmo eletroduto. Então, 0,8. Então, fechou. Podemos apagar isso aqui. E a gente tem um fator de correção, então, que a gente vai usar para os cálculos, tá? Alguns, então, vai usar 0,94, outro vão usar 0,611 e outro vamos usar 0,752, ok? Então, agora aí já estamos quase terminando. Vamos fazer as contas, então.
Para fazer as contas aqui, pessoal, para a gente achar a nossa bitola do condutor, é o seguinte. A gente vai na tabela 38, aqui no nosso caso, tá? 36, desculpa. Na tabela 36, a gente vai ter o quê? A gente vai ter capacidade de condução de corrente em amperes para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D. Que é o nosso caso aqui, né? Que tem o B1 aqui que a gente está usando, tá? Agora, se o seu for outro, se você for E, F lá e tal, vai ter outras tabelas aqui, tá? Então aqui, também tem a questão do condutor e a isolação dele. Aqui o nosso tabela 36 é a isolação PVC. Nossa tabela 37 aqui é EPR ou XLPI, tá? Então você tem que ver essa série de fatores aí. Aqui vai ser PVC, um condutor de cobre, tá? Método B1. Então essa tabela que a gente vai utilizar. E aqui eu vou falar para vocês também número de condutores carregados que a gente viu lá que precisava, né? A gente viu aqui, ó, de quantos condutores carregados o circuito tem, tá? Então eu vou até riscar. Então tá tudo riscado aqui praticamente. Vamos fazer as contas então. Então aqui em relação a condutores carregados, pessoal, é o que? Fase e neutro são condutores carregados. Então aqui, quando a gente tem dois condutores carregados. Exemplos, fase, fase, fase e neutro, ok? Aqui, três condutores carregados. Fase, 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 fase e neutro, ok? Então, a gente vai pegar o nosso método de referência, vai ser B1, no nosso caso. Aqui na região vai ser fase e neutro, então dois condutores carregados. Então a gente vai olhar essa coluna aqui, número 6, ok? E agora a gente vai fazer o quê? Essa tabela daqui até aqui embaixo são tudo corrente, ok? Então, 7 amperes, 9 amperes, 11 amperes, 14 amperes, etc. Primeiro de tudo, vamos pensar o seguinte. Como a gente está calculando o circuito número 1, que é o ar-condicionado da sala, é uma tomada, certo? Tomada, milímetro quadrado mínimo que a tomada tem que ter é 2,5 milímetros. Então a gente vai olhar aqui, essa linha aqui, esse condutor de 2,5 milímetros quadrados, ele aí aguenta uma corrente de 24 amperes. A gente vai ver a nossa corrente aqui do ar-condicionado da sala, é 5,45. Realmente está bem mais abaixo do que ali os 24 amperes. Então eu posso colocar aqui a bitola do condutor 2,5? Espera aí, vamos ver se a gente pode realmente colocar. Para isso a gente pegou o fator de correção. Vou abrir mais uma tabela aqui, tá? Vou pegar mais uma coluna, na verdade. Essas coisas aqui que eu estou fazendo, essas quantidades de tabela, quantidade de coisas, é apenas para ajudar vocês, tá? Se você estiver começando aí, façam essa tabela que realmente ajuda bastante, tá? Depois que você já tiver uma experiência, você já faz direto essas coisas todas aqui. Você já faz o fator de correção direto, já multiplica pela corrente e acha ali, já olha aqui nessa tabela, já acha de cara o condutor que você precisa usar. Mas eu estou fazendo passo a passo bem devagar com vocês mesmo, para você não tiver dúvida, tá? Não tiver dúvida mesmo. Então tá. Essa corrente ajustada, a gente vai fazer o quê? A gente vai na nossa tabela, vai pegar esse 24 aqui, que é o que a gente usaria normalmente, né? E vamos multiplicar pelo fator de correção. O que é essa corrente ajustada? Então, o condutor de 2,5 milímetros, nesse fator de correção aqui, nesses fatores que a gente viu, né? Um circuito para o eletroduto, uma temperatura de 35 graus, etc. Ele, na verdade, consome 22 amperes, tá? Ele aguenta no máximo 22 amperes, 56, e não 24, tá? Que a gente viu lá. Esse valor aqui é maior que a corrente do ar-condicionado da sala? É, tá? E bastante, né? Então aqui, o bitola do condutor continua sendo 2,5, tá? Então, aqui é o ar-condicionado da sala, a gente achou que é 2,25. Agora, a gente pode fazer a mesma coisa aqui para os 3 ar-condicionados, né? E a gente vai ver que é a mesma coisa. Vamos agora para o nosso chuveiro elétrico, que algumas pessoas aí têm bastante dificuldade, né? Então vamos lá, vamos olhar 25 amperes aqui de corrente. 2,5 milímetros já não dá, né? Então a gente vai passar para o 4 milímetros aqui. 4 milímetros aguenta 32%, 32 amperes, desculpa. Então, 32 amperes, a gente vai pegar ali, 32 e vamos multiplicar pelo fator de correção. Deu 30. 30 é maior do que 25, tá? 4 milímetros quadrados aqui no nosso chuveiro, tá? Então tá, vamos para a nossa cozinha agora. Nossa cozinha tem 16 amperes. A gente viu que um condutor de 2,5 milímetros quadrados aguenta 24 amperes. Tá aqui dentro do tubo da cozinha, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer 24 vezes, a gente pode ver que mudou agora o fator de correção. 0,611, tá? Então, na realidade, olha só. Na realidade, um condutor de 2,5 milímetros quadrados não aguenta 24 amperes nessas condições aqui, tá? Nessas condições, ele aguenta 14 amperes, ou seja, 14 amperes tá abaixo dos 16 amperes aqui, que é o tubo da cozinha, tá? Então, ele não tá dentro, eu não posso usar um cabo de 2,5 milímetros aqui para a cozinha, fechou?
Então vamos agora para o nosso próximo, que vai ser o de 4 milímetros. De 4 milímetros é 32, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o 0,32, a gente vai pegar 32 e vamos multiplicar pelo fator de correção aqui, 0,611. Deu 19,552. É maior do que o 16,81 do tubo da cozinha, tá? Então a gente pode usar aqui 4 milímetros também para o tubo da cozinha. Então vocês podem ver essa diferença de 19,55 amperes e de 30 amperes aqui do nosso chuveiro. Só pela questão de que o chuveiro tem um circuito por eletroduto e o nosso suco da cozinha tem 4 circuitos por eletroduto. Você vê que tem uma corrente aí, uma diferença de corrente muito grande, né? Então por isso que a gente tem que fazer esse fator de correção, pessoal. Porque isso faz diferença nos cálculos sim, tá? Vamos agora para o nosso próximo, que vai ser o tubo do quarto 1, 15 amperes. E da sala também, né? Então vamos lá, 15 amperes é o mesmo caso aqui com o tubo da cozinha, ok? Vai ser o mesmo fator de potência. Então, o mesmo fator de potência por quê? 15, a gente usaria ali uma bitola de condutor 2,5 mm que suporta 24. Então 24 vezes 0,611 dá 14,664. Não dá. Então a gente vê o próximo. O próximo vai ser lá o nosso 19,554 que a gente viu, que é o do nosso tubo da cozinha, tá? Então 4 mm também. Para o nosso próximo é o quarto 2 mais o banheiro. Aqui ele tem 11 amperes, tá? Então vamos fazer o nosso fator de correção. 11 amperes é o quê? Vamos lá ver. 11 amperes a gente pode usar um de 2,5 milímetros quadrados, né? 24 amperes então. Então vai ser 24 amperes vezes o fator de correção, o 0,752. Então deu 18 amperes. Está dentro dos 11 amperes aqui. Então a gente pode usar sim um de 2,5 milímetros quadrados para o nosso banheiro e no quarto 2. Já para as iluminações interna e externa, é o seguinte, a corrente aqui é de 3,27 e 2,27. Na iluminação a gente já pode usar 1,5 milímetros quadrados. Então a gente pode ver que é 17,5. Eu nem vou fazer essa conta, mas se vocês quiserem aí, ó, 17,5 vezes o fator de correção aqui da iluminação. Ó, deu 10 amperes, mas está bem acima dos 3,27, né? Então 1,5 e 1,5 milímetros quadrados para as duas iluminações, que é o padrão, né? Iluminação 1,5 milímetros quadrados, tomadas com 2,5, só o da nossa cozinha aqui que realmente tem mais potência, né? E do quarto 1 também, que tem realmente bastante tomada no quarto 1, tem o da sala aqui também bastante tomada, e tem essa tomada para fora aqui, que é considerando aquelas de 1000 watts também. Então é isso aí, vamos agora para o nosso tomadas externas, que é aquela, na verdade, que nem é tomada, né? Que são essas tomadas aqui, que são praticamente iluminação das paredes, tá? Isso aqui, pessoal, a gente lembra que nas primeiras aulas, isso aqui não está em escala. Então essas tomadas aqui estão distribuídas ao redor dessa parede. Como eu não sabia onde é que exatamente iam, e eu fiz tudo junto aqui para a gente conseguir visualizar no projeto melhor, tá? Então, essas tomadas aqui são distribuídas nessas paredes aqui, tá? E cada um tem 100 watts ali de potência, bem baixinho mesmo. Eu vou fazer a conta, não vou fazer a conta, por quê? Porque 2,72 amperes, o mínimo para a tomada é 2,5, que aguenta 24 amperes. Eu vou calcular direto aqui 2,5 milímetros quadrados para as tomadas externas. Vamos agora para a nossa tube de lavanderia, nosso último circuito aqui. Aqui a gente tem 8,18 amperes, tá? 8,18 amperes a gente vai calcular para 2,5 milímetros, porque o 2,5 milímetros aguenta até 24 amperes, tá? Então a gente vai fazer 24 vezes o fator de correção, que é 18,048, ok? 18,048 é maior do que 8,18, então a gente pode usar assim um de 2,5 milímetros quadrados. Então ficou isso aí, pessoal. A bitola dos condutores, tá? Aqui, cadê o chuveiro? Aqui o chuveiro é o seguinte. Essa casa, ela foi calculada para o chuveiro de 5.500 watts, no meu caso aqui do nosso projeto, né? Mas digamos que a gente sabe que 5.500 watts hoje em dia já está uma potência um pouquinho mais baixa, tá? Não é mais baixa do que o usual. Então, o que eu aconselho a vocês? Nunca colocar 4 milímetros quadrados aqui para o chuveiro, tá? Coloque 6. Por quê? A gente vai ver aqui que 6 aguenta uma corrente de 41 amperes, tá? Mas 41 amperes multiplicado ali pelo nosso fator de correção, 0,94, dá 38. 38 amperes. Se a gente pegar um chuveiro de 7.700 watts aí que a gente vê normalmente no mercado, nem é tão caro atualmente, e multiplicar pela nossa tensão, a gente vai ver que vai dar 35 amperes. Então está realmente perto aqui do 38, tá? Então, para não evitar que o cliente fique sem poder aumentar a potência do seu chuveiro aí, ou se tiver que trocar o chuveiro, aumentar a potência, não precisar trocar todos os condutores,
já coloca aí 6 amperes de reserva para o chuveiro. Então, 2,5 milímetros quadrados puros ar-condicionados, que são o mínimo estabelecido por norma para tomada, certo? 6 para o chuveiro, então, para nossa reserva ali. 4 de tubo de cozinha, 4 para o tubo da sala, 2,5 para o resto das tomadas, né? E o padrão também de iluminação 1,5 milímetros, ok? E o resto das tomadas aqui, 2,5. Agora, pessoal, também esse 2,5 da cozinha, também esse 2,5 da lavanderia, você tem que ver aí qual é o tamanho da lavanderia. Se for uma lavanderia grande, pessoal, tenta aí colocar 4 milímetros quadrados, porque pode ter várias máquinas na lavanderia e tudo mais, tá? Questão também do tubo da cozinha, que pode ter aí, o cliente pode futuramente colocar uma torneira elétrica e tudo mais, aí 4 milímetros talvez fica uma corrente muito baixa, tá? Aguente uma corrente muito baixa. Então, por mais que a gente calcule isso, você tem que aí conversar com o seu cliente, tá? A gente tem os cálculos, mas sempre é melhor ouvir o cliente e ver o que ele precisa, o que ele pretende fazer, tá? Então, o chuveiro eu já deixei como reserva, mas aí em questão de cozinha e de lavanderia, você vê aí se é adequado o valor calculado ou não, tá? Então, essa aula vamos ficar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bem, que o fator de correção tenha ficado bem claro, que a corrente ajustada aqui que a gente fez tenha ficado bem claro, e que a questão aqui que a gente acha o habitual do condutor normalmente é padronizado, tá? Normalmente as tomadas são 2,5 milímetros, normalmente o chuveiro é 6 milímetros quadrados, normalmente iluminação é 1,5 milímetros quadrados. Tomadas de cozinha também, o mínimo normalmente é 4 milímetros quadrados também, tá? Então é o seguinte, por mais que a gente tenha calculado isso aqui tudo certinho por cima da norma, eu não fiz exatamente como a norma pediu, porque aqui ele pediu 4, né? Eu coloquei 6, porque como reserva, como eu falei para vocês, cada caso é um caso. E aqui também, essas questões aqui que eu usei 2, né? 2 aqui e 2 aqui, eu poderia colocar 4 e essa quantidade aqui aumentaria, essa corrente ajustada diminuiria e consequentemente a bitola do condutor teria que aumentar. Mas aqui então eu deixei como demonstrativo para vocês, tá? Como o nosso projeto aqui é apenas fictício, o projeto da casa já está pronto lá, já tem moradores e tudo mais, eu posso ter a liberdade de poder fazer isso com vocês, tá? Mas lembre-se que isso aqui vai de cada projeto. Então é isso, pessoal. Já vamos para a próxima aula fazer os disjuntores, então, e vamos caminhando aí para finais do nosso projeto, né? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixe seu like, pessoal. Comente aí o que você achou. Se você tiver qualquer dúvida, pode pedir para mim, que eu vou tentar explicar da melhor forma possível, tá? E é isso. Nos vemos na próxima aula, então. Tchau, tchau.